Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor
teu pai o reino e a grandeza, e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, e fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito,
para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito o caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e poste sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra,
e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. E escreveu logo o sonho, e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como de pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais
que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que a dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel, capítulo 8. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão.
E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi criado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos,
o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve. Abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor,
atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.